Você já se perguntou por quê? Mesmo sabendo o que você quer, você frequentemente sente um impulso quase incontrolável de agir diferente. Por que certas decisões parecem manchadas por uma preocupação invisível? Você ajusta seu comportamento. Escolhe suas palavras com cuidado. Suprime opiniões não porque reflete quem você é, mas porque teme o desconforto da desaprovação. Se você for honesto, perceberá que, em maior ou menor grau, busca a aprovação. Todos nós buscamos. E é exatamente aí que reside a armadilha. A sociedade não foi projetada para você ser autêntico. Ela foi projetada para você se adaptar. Desde a infância você aprendeu que a aceitação é uma moeda valiosa, que agradar gera recompensa, que a obediência garante pertencimento. Sem que você soubesse, foi condicionado a confundir valor pessoal com validação externa. E assim a busca por aprovação se enraiza profundamente em sua psique. Mas aqui está o custo oculto. Quanto mais você busca ser aceito, mais se afasta de si mesmo. Suas escolhas deixam de ser genuínas e passam a ser moldadas pelo medo da rejeição. Seus comportamentos se transformam em um teatro. Sua liberdade se torna uma performance encenada para plateias invisíveis. No fundo, você se torna refém das opiniões alheias e sua vida deixa de ser sua. Carl Jung entendia essa dinâmica sombria como poucos. Ele afirmou: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você verdadeiramente é. Mas como isso é possível se você vive preso em um personagem que construiu para sobreviver no mundo? Essa é a grande tragédia da busca por aprovação. Ela cria uma persona, uma máscara que, com o tempo, começa a aparecer sua verdadeira identidade. E quanto mais você alimenta essa persona, mais se afasta do self, do seu centro autêntico. Pior ainda, os aspectos que você suprime para manter essa imagem idealizada, sua raiva, seus desejos, seus medos, acabam lançados na sombra. E à medida que a sombra cresce, sua autenticidade desaparece. Aqui está um paradoxo brutal. Quanto mais você tenta agradar, menos agrada a si mesmo. Quanto mais busca ser aceito, mais rejeita a si mesmo no esforço de se moldar ao que o mundo espera. Você se distancia do que poderia ser sua maior força. A coragem de ser quem você verdadeiramente é. Neste vídeo, você descobrirá como tudo muda quando decide parar de buscar aprovação. Exploraremos as ideias de Jung sobre tipos psicológicos e por que certos perfis são mais vulneráveis a essa armadilha. Desvendaremos o papel da persona, entenderemos o poder transformador da sombra e compreenderemos o processo de individuação, a jornada para se tornar inteiro. Mas um aviso: essa jornada exige coragem. É mais confortável continuar agradando. É mais fácil manter o papel que os outros projetam em você. Mas a pergunta que você precisa responder é simples. Você quer ser aceito ou quer ser livre? Os dois raramente andam juntos. Se você tiver coragem de enfrentar essa prisão invisível, este vídeo pode ser um ponto de virada em sua vida. A escolha é sua. Você está pronto para começar? Tipologia psicológica e o medo de ser desaprovado. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem depender desesperadamente da aprovação dos outros, enquanto outras conseguem seguir seu próprio caminho, mesmo diante de críticas e rejeição? Não se trata apenas de força de vontade ou experiências de vida. Existe uma raiz muito mais profunda, que Carl Jung revelou em sua obra monumental, Tipos Psicológicos. Segundo Jung, cada um de nós possui um tipo psicológico predominante que molda a forma como percebemos o mundo e interagimos com ele. Essa orientação pode ser para dentro, introversão, ou para fora, extroversão. Mas isso é apenas o começo. Jung foi além e descreveu 4 funções psicológicas básicas: pensamento, sentimento, sensação e intuição. E aqui reside uma percepção poderosa. Dependendo de como essas funções se manifestam em você, sua vulnerabilidade à busca por aprovação pode ser drasticamente diferente. Pessoas cujo funcionamento psicológico é dominado pelo sentimento extrovertido, por exemplo, estão muito mais expostas a essa armadilha. Por quê? Porque sua bússola interna é orientada pelo ambiente social. Elas avaliam seu valor, suas ações e até mesmo suas ideias com base no que é aceito e valorizado ou desejado pelos outros. O problema?
O mundo lá fora é volátil, inconsistente e, muitas vezes, cruel. Colocar sua identidade nas mãos desse jogo é receita certa para o sofrimento. Agora, imagine uma pessoa com pensamento introvertido predominante. Elas podem ser igualmente vulneráveis, mas de uma forma diferente. Nesse caso, o medo da desaprovação não surge da necessidade de agradar, mas do receio de expor ideias ou crenças que possam ser rejeitadas. O resultado é o mesmo: autocensura, repressão e uma vida vivida à meia luz, sempre aquém do verdadeiro potencial. O que Jung nos ensina é que, não importa seu tipo psicológico, a busca por aprovação pode encontrar formas sutis de se infiltrar em sua psique. E quanto mais você ignora essa influência, mais ela o controla. A tipologia não é um destino, mas um mapa. E somente quando você compreende sua configuração básica, pode começar a neutralizar os impulsos automáticos que o levam a se curvar à aprovação social. O perigo maior reside em como essa orientação se cristaliza ao longo de uma vida. Quanto mais você reforça um comportamento voltado para agradar, mais treina seu cérebro a depender dessa validação externa com o tempo. Isso molda não apenas suas atitudes, mas sua própria autoimagem. Você começa a acreditar que só é digno se for aceito, que só tem valor se os outros aprovarem. É assim que você se torna um prisioneiro. Mas aqui está a verdade brutal. Ninguém consegue agradar a todos, e quanto mais você tenta, mais se distancia de si mesmo. Cada concessão, feita por medo da desaprovação, é um pequeno assassinato de sua autenticidade. E a soma desses pequenos assassinatos gera uma vida vazia, desconectada do verdadeiro self. Portanto, o primeiro passo para se libertar é reconhecer como seu tipo psicológico alimenta esse padrão. Não para se culpar, mas para tomar consciência. Para começar a dizer não quando sua tendência automática seria agradar. Para ousar tomar uma posição mesmo quando a crítica é inevitável. E o mais importante, lembrar que sua paz interior vale infinitamente mais do que a aprovação inconstante dos outros. Mas entender seu tipo e seu condicionamento é apenas o começo. Existe uma força ainda mais poderosa operando nos bastidores de sua psique. Uma força que transforma a busca por aprovação em um verdadeiro teatro de máscaras. E é sobre isso que falaremos na próxima parte. A persona, a máscara social que você usa todos os dias e que talvez já tenha esquecido, é apenas uma máscara. Não perca. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, clique no botão de inscrição e inscreva-se no canal. Obrigado pelo seu apoio. Persona. A máscara que você esqueceu que estava usando você não é quem pensa que é. E eu vou provar isso para você. Todos nós usamos máscaras. Isso é inevitável. Desde cedo, aprendemos a nos comportar de certas maneiras para sermos aceitos, elogiados, reconhecidos. Você sorri quando não tem vontade. Diz que está tudo bem quando não está. Adapta-se a ambientes onde se sente desconfortável apenas para não se destacar. Cada uma dessas pequenas adaptações cria sua persona. Carl Jung descreveu a persona em 2 ensaios sobre psicologia analítica, como um segmento da psique que se forma para mediar a relação entre o indivíduo e a sociedade. É essencialmente uma máscara social. E aqui está o detalhe que poucos entendem. A persona não é um problema em si. Ela é necessária. Sem ela, seríamos incapazes de funcionar em sociedade. Precisamos de papéis, profissionais, familiares, sociais, para sobreviver no mundo externo. Mas existe um perigo sutil e mortal. Quando você se identifica demais com sua persona, você se perde. O que deveria ser apenas uma fachada, um papel funcional, torna-se sua identidade. Você esquece quem realmente é, porque está completamente imerso na máscara que construiu para agradar. E é precisamente aqui que a busca por aprovação se torna uma armadilha profunda. A persona é moldada por expectativas externas. Quanto mais você busca agradar, mais reforça uma persona idealizada, e quanto mais essa persona é reforçada, mais você se afasta do seu verdadeiro self. Você não vive mais para si mesmo. Você vive para manter o personagem. Observe sua vida com honestidade brutal.
Quantas decisões você tomou apenas para atender às expectativas dos outros? Quantos relacionamentos você manteve para evitar decepcionar? Quantas vezes você silenciou sua verdadeira opinião para preservar uma imagem? Cada uma dessas escolhas reforçou sua persona e sufocou um pouco mais seu eu autêntico. E aqui vem uma verdade difícil de engolir. Enquanto você estiver investindo energia para manter essa persona, nunca será livre. Porque a liberdade exige verdade. E a verdade exige a coragem de decepcionar. Decepcionar os outros, sim, mas principalmente de decepcionar a imagem que você criou para ser aceito. Jung nos alerta que o processo de individuação, a jornada de se tornar quem você realmente é, só começa quando você percebe que a persona não é você. Enquanto você acreditar que é essa máscara social, estará condenado a uma vida de vigilância constante, medo da rejeição e uma paz interior que nunca chega. Mas o caminho para essa libertação não é simples. Requer um confronto profundo com as forças inconscientes que sustentam a persona. E uma dessas forças é imensamente poderosa. O medo daquilo que você esconde de si mesmo. O medo da sua sombra. É o que mantém a persona de pé. E é o que precisamos enfrentar, se quisermos verdadeiramente nos libertar da dependência da aprovação externa. Na próxima parte, mergulharemos nesse território sombrio e fascinante. Você entenderá como a integração da sombra é o passo essencial para dissolver o medo da rejeição e resgatar a autenticidade. Prepare-se. O confronto não será confortável, mas sem ele, a liberdade é impossível. O processo de individuação. Rompendo com o falso eu. A pergunta que você precisa se fazer agora é brutalmente simples. Você tem vivido como quem você é ou como quem você acha que deveria ser? Se você teve a coragem de acompanhar este vídeo até este ponto, já começou a entender que a persona que você apresenta ao mundo não é o seu verdadeiro self. Mas reconhecer a máscara é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio reside em desmontá-la, e isso requer um processo profundo, um mergulho na jornada que Jung chamou de individuação. Em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, e em O Homem Moderno em Busca de uma Alma, Jung descreve a individuação como o caminho para se tornar o que você verdadeiramente é, não o que a sociedade, sua família ou seus traumas dizem que você deveria ser. Mas não se engane. Este é um dos processos mais desafiadores que um ser humano pode empreender, porque exige que você rompa, consciente e deliberadamente, com o seu falso self. O falso self é o produto de anos, talvez décadas de condicionamento. Ele foi moldado por regras explícitas e implícitas. Meninos não choram. Meninas devem ser boazinhas. Sucesso significa status. Fracasso é vergonha. Você só será amado se for perfeito. Cada uma dessas mensagens se embutiu em sua psique, formando um eu artificial que você passou a acreditar que era real. E por que você fez isso? Porque é assim que se sobrevive em um mundo que valoriza a conformidade. É mais fácil ser aceito quando você se adapta às expectativas. O problema é que, a cada adaptação, você se afasta um pouco mais da sua essência. O preço da aprovação social é a alienação do self. Individuação é o processo de desfazer esse pacto silencioso com a mediocridade. É o caminho de volta à autenticidade. Mas esse caminho não é pavimentado com flores. Pelo contrário, ele inevitavelmente passa pela dor, desconstrução e solidão. Por quê? Ao romper com o falso self, você inevitavelmente decepciona. Decepciona sua família, seus amigos, sua cultura e talvez o mais difícil, você decepciona a imagem idealizada que construiu de si mesmo. Mas aqui está a verdade que ninguém conta. Essa dor é necessária. É uma dor de parto. O velho self precisa morrer para que o verdadeiro self nasça. Sem esse rompimento, você permanecerá um prisioneiro, mesmo que chame isso de vida plena. Jung nos ensina que a individuação não é um estado que se atinge e pronto. É um processo contínuo, um ciclo de constante desconstrução e reconstrução. Um chamado para integrar tudo o que foi rejeitado, suprimido ou distorcido em nome da aceitação. Mas como dar esse passo? Como enfrentar as partes de si mesmo que você passou a vida inteira escondendo? É aqui que entra um dos conceitos mais profundos e desafiadores
da psicologia junguiana, a integração da sombra. A sombra é o reservatório de tudo o que você reprimiu por medo da desaprovação. Seus impulsos, seus desejos, suas emoções inaceitáveis. E enquanto você não enfrentar essa sombra, permanecerá refém dela. A busca por aprovação, em sua essência, é o medo de que a sombra venha à superfície. Na próxima parte, exploraremos em profundidade como ela se forma e por que integrá-la é o passo mais crucial para se libertar da dependência da aprovação externa. Se o que você está ouvindo ressoa com você, encontrará valor real nos meus e-books. Além da sombra, detalha as ideias centrais de Jung, enquanto Diálogos com o Inconsciente oferece um caminho de 30 dias para aplicá-las em sua vida. Ambos estão linkados no comentário fixado. Integração da sombra. Como o medo da rejeição termina. Agora chegamos ao cerne da questão. Tudo o que exploramos até agora, condicionamento social, tipologia psicológica, a persona, aponta para um único núcleo sombrio que governa silenciosamente sua busca por aprovação. A sombra. Carl Jung dedicou grande parte de sua obra a este conceito. E em Aion, ele nos mostra que a sombra é composta por tudo o que você rejeita em si mesmo. Não apenas suas fraquezas e falhas, mas também seus potenciais não vividos, sua raiva reprimida, seu poder não reconhecido, seu desejo de liberdade, tudo o que, em algum momento, você considerou inaceitável, inadequado ou perigoso demais para mostrar ao mundo. Mas o que isso tem a ver com o medo da desaprovação? Absolutamente tudo. A busca por aprovação surge, em grande parte, do medo de que os outros vejam o que você esconde, o que você mesmo não consegue aceitar. Enquanto você mantiver partes de si mesmo trancadas no porão da psique, estará sempre vulnerável ao julgamento alheio. Cada crítica tocará uma ferida aberta. Cada desaprovação será um risco de exposição. E assim, você permanecerá preso no jogo infinito de tentar agradar para não ser revelado. Integrar a sombra é o ato radical de se voltar para dentro e dizer: eu vejo você, eu te reconheço e te aceito. É um processo doloroso, porque confrontar a sombra significa encarar tudo o que você mais teme sobre ser. O invejoso, o agressivo, o mesquinho, o frágil, o carente. Todos esses aspectos são parte de você. Negá-los não os faz desaparecer. Pelo contrário, quanto mais você reprime a sombra, mais ela controla sua vida por trás das cenas. A integração acontece quando você permite que esses conteúdos emerjam à consciência de maneira controlada e reflexiva. Quando você reconhece que sim, você é capaz de sentimentos sombrios, mas isso não o define. Quando você abraça a totalidade do seu ser, torna-se menos dependente da validação externa, porque não há mais segredos a proteger. Não há mais necessidade de manter uma persona impecável. Não se engane. Integrar a sombra não significa agir impulsivamente com base em seus impulsos reprimidos. Significa integrá-los conscientemente, para que se tornem aliados em vez de inimigos internos. Um indivíduo que integrou sua sombra é íntegro, e aqueles que são íntegros não temem a rejeição, porque aceitaram plenamente a si mesmos. Este é o verdadeiro fim do medo da desaprovação. Não é um jogo de se tornar forte ou indiferente. É um estado profundo de autoaceitação que dissolve a necessidade de aprovação. Quando você não teme mais a si mesmo, o olhar dos outros perde o poder de te ferir. Mas a teoria, por mais poderosa que seja, ganha força ainda maior quando incorporada na vida real. E ninguém exemplificou esse processo de rompimento com a aprovação e integração da autenticidade como o próprio Jung. Sua jornada de afastamento de Freud e do establishment psicanalítico é um exemplo vivo de como é necessária uma coragem brutal para seguir o chamado interior, mesmo ao custo do isolamento e da crítica. Na próxima parte, mergulharemos nessa história inspiradora, o rompimento de Jung com Freud, e entenderemos como ele enfrentou sua própria sombra e renasceu como o criador da psicologia analítica. Se você quer ver como a teoria se torna vida, não perca. O exemplo de Jung, a coragem de ser autêntico. A história do rompimento entre Jung e Sigmund Freud é muito mais do que uma divergência teórica. Foi um verdadeiro rito de passagem,
Um ato de coragem que colocou Jung em rota de colisão com tudo o que ele havia conquistado até aquele ponto. Reconhecimento, prestígio, segurança profissional, uma posição de liderança no movimento psicanalítico. Romper com Freud não foi apenas uma decisão intelectual. Foi um profundo movimento de individuação, um confronto com sua própria sombra e com o medo mais primal de todos, o medo de ser rejeitado por aqueles que mais admiramos. Em Memórias, Sonhos, Reflexões, Jung descreve esse processo com honestidade brutal. Por anos, ele foi visto como o herdeiro natural da psicanálise. Freud não era apenas seu mentor, era uma figura quase paternal, uma referência tremenda no panorama intelectual da época. Estar ao lado de Freud significava estar no epicentro de uma revolução na compreensão da psique humana. Mas, gradualmente, Jung começou a perceber que algo em sua própria visão da psique não cabia mais nos quadros da teoria freudiana. Freud insistia em uma explicação quase exclusiva da sexualidade como força motriz da psique. Para Jung, isso era uma redução inaceitável. Ele havia mergulhado em experiências profundas, sonhos, visões, símbolos arquetípicos que apontavam para uma psique muito mais ampla, mais complexa e espiritual do que Freud podia aceitar. E então veio o momento decisivo. Jung sabia que, ao seguir seu próprio caminho, enfrentaria o isolamento. Sabia que seria acusado de heresia intelectual. Sabia que a aprovação do círculo psicanalítico seria substituída por crítica, desdém e, o pior de tudo, traição pessoal. E, no entanto, ele escolheu prosseguir. Não sem dor, não sem medo, mas com integridade inabalável. Durante o período conhecido como seu confronto com o inconsciente, Jung entrou em uma crise profunda. Isolado, questionado, sem o apoio da comunidade científica que antes o aplaudira. Ele mergulhou no estudo de arquétipos, alquimia, mitologia, tudo o que o levou a desenvolver a psicologia analítica. Mas veja, essa travessia só foi possível porque Jung enfrentou sua sombra. Ele teve que confrontar seu próprio medo da rejeição, seu orgulho ferido, sua necessidade de aprovação. E, ao fazê-lo, emergiu do outro lado como um homem profundamente livre, um homem que não dependia mais da aceitação dos outros para validar sua visão. Essa história não é apenas sobre Jung, é sobre você, porque em algum momento da sua vida, você também será chamado a romper com algo ou alguém. Talvez com um grupo social, um padrão familiar, um emprego, um relacionamento, ou mesmo com uma imagem que você criou de si mesmo. E nesse momento, a escolha será a mesma: agradar e permanecer preso ou romper e se tornar quem você realmente é. Mas como se preparar para isso? Como fortalecer sua mente e espírito para suportar o peso da desaprovação? Como sustentar sua autenticidade mesmo quando o mundo tenta te puxar de volta para a conformidade? É sobre isso que falaremos na próxima e última parte. Exploraremos como você pode, na prática, começar a se libertar da busca por aprovação e construir uma vida de autenticidade radical. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para dar esse passo. E a parte final deste vídeo lhe mostrará como. Você está pronto para ser seu verdadeiro eu? Chegamos ao ponto final desta jornada, e agora preciso fazer uma pergunta que você não poderá mais evitar. Você está pronto para ser quem você é? Talvez, até este ponto, você tenha percebido pela primeira vez o quanto a busca por aprovação moldou sua vida. Talvez tenha sentido um desconforto crescente, um nó no estômago, ao reconhecer que grande parte de suas escolhas foi ditada pelo desejo de ser aceito. Isso não é fraqueza, isso é humano. Todos fomos condicionados a buscar aprovação. O problema é que poucos têm a coragem de se libertar dessa prisão invisível. Libertar-se não significa tornar-se um rebelde vazio, opondo-se a tudo e a todos apenas por oposição. Significa, sim, fazer uma escolha consciente de viver sua verdade, mesmo quando isso lhe custa olhares de desaprovação, críticas ou mesmo a perda de conexões que não servem mais ao seu crescimento. A autenticidade tem um preço, mas a inautenticidade tem um preço muito mais alto: a morte lenta do seu espírito.
Carl Jung nos mostra que só nos tornamos inteiros quando paramos de tentar ser o que os outros esperam e começamos a ser quem somos, com toda a nossa complexidade, nossas luzes e sombras. Quando integramos nossa sombra, quando desfazemos a identificação com a persona, quando entendemos nosso tipo psicológico e seu condicionamento, damos um passo real em direção ao self, aquele núcleo profundo da psique que anseia por ser vivido. Mas cuidado, não espere um final de conto de fadas. A individuação não é um destino confortável. É uma jornada contínua que exige vigilância constante. Mesmo após avanços significativos, o velho impulso de buscar aprovação retorna, sorrateiro, disfarçado em novas máscaras. Portanto, a prática da autenticidade deve ser diária, implacável. Cada escolha é um campo de batalha entre o self e a persona. Cada dia oferece a chance de aprofundar sua liberdade ou de retornar à gaiola dourada da aprovação. Agora quero que você reflita com honestidade brutal e compartilhe nos comentários. Qual foi a principal área da sua vida onde você percebeu que busca aprovação? Relacionamentos, trabalho, família, mídia social. Diga o nome. Expor isso já é um ato de libertação. Quando você traz o inconsciente para a consciência, começa a enfraquecer seu poder sobre você. E se este vídeo te provocou, te fez pensar, te desafiou. Ótimo. Era exatamente o que precisava acontecer. E a boa notícia é que há muitas outras camadas a explorar nesta jornada. Então, continue assistindo ao próximo vídeo. É essencial aprofundar essa transformação ainda mais. Não ignore isso. Cada passo que você der te aproxima de uma vida vivida na verdade. Vejo você lá.